Bom dia a todos, alegria de sempre, felicidade espiritual, oportunidade de reflexão. Já sabemos que nesse mês, dezembro, mês do aniversário do nosso Mestre Jesus, a gente dá uma pausa no Evangelho e faz a reflexão, os estudos em cima das passagens de Jesus, que tanto nos ensina, tanto nos impulsiona a prática do bem maior. E dando continuidade, a reflexão de hoje está no 7 minutos com Emmanuel, que tem como título "Que temos com Cristo". É a lição 144, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, esse livro aqui. E está em Marcos, capítulo 1, versículos 24. Fátima deu para a gente aí o conteúdo da passagem, e no estudo, na pesquisa, eu encontrei um vídeo referente a essa passagem. Aí, antes da gente adentrar ao comentário de Emmanuel, nos auxiliando, nos explicando e nos incentivando ao entendimento, eu vou passar rapidinho, para que a gente possa verificar o trabalho de Jesus. A gente verifica, a grandiosidade de Jesus, emociona a gente, nos sensibiliza, e na certeza, que um dia chegaremos a essa condição, que depende de cada um de nós, de nosso trabalho contínuo na prática do bem, desenvolvimento espiritual, em busca do aperfeiçoamento, conhecimento, do entendimento e principalmente da prática, da lei, que não adianta só conhecer, entender e compreender. É essencial a vivência e a prática, assim como o mestre fazia, exemplificava para a gente, nessa condição maior. E não nessa proposta que isso é só para Jesus, não, isso é para todos nós. Porque senão não estaríamos aqui hoje reunidos nessa reflexão desta manhã. E, como a gente falou, está 7 minutos com Emmanuel, e o título é "Que temos com Cristo?". É uma pergunta de uma profundidade muito grande, uma abrangência muito grande, porque é para a gente, não é para o outro, é para cada um de nós, trazendo no nosso íntimo essa indagação: o que temos com Cristo? E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai desenvolvendo para a gente. Ele inicia falando para a gente
que é um erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Apesar, de tudo que vemos no nosso planeta, no nosso mundo de provas e expiações, ainda a predominância do mal, do materialismo, o movimento que a gente tem que fazer contrário e contra todos, mas sempre na certeza, e no objetivo maior de seguir a lei divina, que é a única que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Já entendemos que toda vez que nos afastamos dessa lei, apesar de muitos nos falarem que é ultrapassada, que não é para os dias atuais, a gente sempre colhe sofrimento, dor, infelicidade. A partir do momento que a gente abraçar com determinação, vontade, e com muita dificuldade, porque da condição nossa ainda, essa vontade de desenvolver a lei em nossas vidas, a gente começa a sentir a verdadeira felicidade nas pequenas coisas, nas coisas assim que não tem assim uma certa divulgação, mas que traz uma felicidade enorme para nós, espíritos imortais, porque sabemos que a felicidade está no ser inteligente, está no espírito, aquele que comanda o corpo físico. Não está nas coisas materiais, que são importantíssimas para todos nós também. Temos responsabilidades para com a matéria. Vivemos no planeta de provas e expiações, que ainda predomina a matéria. Então a gente sabe que temos grande responsabilidade. Seria até hipocrisia falar que a gente não sente as alegrias e felicidade com conquistas materiais. Faz parte da construção nossa do dia a dia. Mas que o objetivo maior nosso seja, dentro da doutrina, do conhecimento, do entendimento, focar nesse desenvolvimento espiritual. Porque já sabemos que é isso que a gente vai levar quando a gente desencarnar. É a nossa atitude, nosso pensamento, nosso desenvolvimento de sentimento maior. De matéria a gente não vai levar nada. Que a gente possa ter uma construção lícita de tudo material, e de benefício ao outro, não só para atender as nossas necessidades, principalmente que possa atender o meu irmão também. Que eu, através da minha profissão, do meu trabalho, de todas as oportunidades que eu tenha essa visão e essa preocupação. O que eu posso oferecer ao meu irmão? Porque nós, quando nos perguntamos o que eu procuro, eu sempre quero o melhor para mim. Quero receber tudo de melhor. Mas eu me preocupo em oferecer o mesmo? Então, eu sei que o que eu ofereço é o que eu recebo em troca. Se eu estou recebendo coisas não muito boas, eu tenho que refletir e verificar como está o meu trabalho íntimo na oferta, do meu sentimento, do meu trabalho, do que eu posso estar fazendo pelo meu irmão. Então, é o que temos com Cristo. O que o Cristo quer de nós? Ele não nos pede nada demais. O que Ele quer de nós é o desenvolvimento desse sentimento de amor, nos sensibilizar com a dificuldade do outro, de ajudar, de ouvir. Todos nós temos problemas, todos nós. É um planeta de provas e expiações, ninguém está isento de dificuldade. Mas que a gente esteja mais atento às oportunidades que apareçam. E parar de reclamar, de ficar triste, porque temos tudo para sermos felizes. Quantos queriam estar na oportunidade aqui, estar sentado, refletindo sobre Jesus hoje? E, por uma questão justa, hoje não estão aqui, porque não há injustiça na lei de Deus. Se porventura alguém não pôde estar aqui hoje, é porque teve alguma circunstância que levou a isso. E nessa proposta, dessa passagem, a gente verifica que o Mestre continua com o seu trabalho, porque o nosso planeta de provas e expiações só vai alcançar uma posição de regeneração através da mudança daqueles que os habitam. E nós só vamos habitar esse planeta se desenvolvermos essas qualidades em nós. É como se no processo educativo escolar, eu só vou à frente numa série quando eu estou apto e tenho condições e mostro condições para isso.
Eu tenho as provas, eu tenho os testes para que eu, possa certificar a minha capacidade e condição de frequentar aquela série. E assim é com a gente no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente quer um mundo melhor, mas o que a gente faz para que isso ocorra? O que a gente tem contribuído para isso? Inicialmente no nosso lar, que é a célula, um núcleo maior de desenvolvimento e crescimento espiritual, para que a gente, a partir do lar, a gente possa oferecer à nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares. A gente tem que ter esse objetivo maior no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E na certeza também que ninguém está só. Isso é uma realidade, é uma certeza, Jesus, está conosco até a consumação dos séculos. Jesus não ficou lá nessa passagem só não. Ele está com a gente. A gente que muitas vezes não o busca. E quando busca, quer que seja atendido dentro das nossas necessidades que nós trazemos conosco e achamos que são verdadeiras e reais. Eu quero que seja da minha forma, da minha maneira, que eu entendo como felicidade. E não é assim que funciona. As necessidades espirituais, a espiritualidade sabe o que eu preciso passar, o que eu necessito para poder crescer e desenvolver. E muitas vezes, traz para a gente dor, pela necessidade que nós temos. Um diamante bruto, ele precisa passar por um processo de lapidação, todo um processo para que ele seja aquela pedra brilhante, linda. Assim é com a gente, espíritos imortais. Passamos por um trabalho de lapidação, e a dor se faz necessária, para que a gente possa crescer, se sensibilizar. A gente não se sensibiliza, não valoriza às vezes as oportunidades sem passar por uma dor. Infelizmente, a gente não chegou a essa condição ainda. Então, o sofrimento é opcional, porque a partir do momento que a gente entende e compreende, o sofrimento entra com o nosso entendimento e a gente verifica isso, que a dor ainda se faz presente por uma necessidade nossa, da nossa condição atual espiritual. Eu ainda necessito da dor para que eu possa crescer, para que eu possa me sensibilizar. Quantos de nós, na abastança, na tranquilidade material, nas condições tudo favoráveis, nos dirigimos a Jesus e a Deus? Quantos de nós esquecemos dele? Quantos de nós nos sensibilizamos com a dor do alheia? Por isso que ainda é necessário essa dor para que eu possa sentir e me sensibilizar com a dor do próximo. Não há uma injustiça na lei divina. Então, se o momento está difícil, que eu tenha equilíbrio, tranquilidade, fé, e a certeza que Jesus está conosco. Que eu busque a Ele o fortalecimento, a ajuda maior, para que eu possa vencer esse obstáculo que se apresenta na minha vida. E continua falando para a gente, não esquecendo que os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente, referindo-nos a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura e que essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Ele alerta a gente, para nunca esquecer que esse processo de assédio da espiritualidade inferior, ele é contínuo. Porque na nossa condição ainda, não traz essa possibilidade de estar isento desse assédio inferior, porque ainda trazemos conosco dificuldades e pontos de ligações com essa inferioridade. Então eles estão sempre próximos a nós, mas a gente é que abre a porta para que eles possam entrar em nossa mente, nunca justificando no outro ou em outras pessoas. Sempre que eu faço algo de errado, ou que eu permito que algo aconteça em minha vida contrário à lei, é por mim, não por ninguém. Há sim, a questão do envolvimento, do convite, mas a palavra final sempre é minha. E se eu errei, que eu não me perca no erro e fique nas lamentações, que eu possa aprender e seguir em frente, e não repetir. O erro não é para ser repetido, é para ser aprendido, tirar o de melhor daquela situação que foi maléfica para mim, e que eu possa seguir em frente fazendo o contrário. E muito mais, não fazendo a outrem,
Porque eu não gostei que acontecesse comigo, eu não gostaria que acontecesse com o outro também. E nessa situação, né, por que esses, né, irmãos ainda, esses espíritos envolvidos com o mal, porque não são inimigos? Eu sempre comento isso, né? Inimigo, meu irmão não é meu inimigo. Ele apenas está numa proposta contrária à minha. Eu, né, com todas as dificuldades, nós, com as dificuldades que nós trazemos, a gente já está procurando uma proposta diferenciada. Buscar o bem, fazer o bem, desenvolver o amor, desenvolver o sentimento que tanto nos traz felicidade. Só que esse irmão, ele não alertou, ele não acordou ainda para essa questão. Então ele ainda está envolvido com os prazeres mundanos e materiais e acha que aquilo ali é o melhor para ele. Então, né, ao desencarnar, ele vai continuar da mesma forma. E esses irmãos que estão aqui na crosta terrestre, né, esses inferiores, como nós também, que somos inferiores, eles buscam a gente no assédio, na satisfação, né, das suas necessidades. Porque eu levo as necessidades materiais que eu tenho, né, eu levo numa amplitude maior, espiritualmente falando. Se eu sou, né, maledicente, se eu sou ciumento, se eu sou egoísta, se eu tenho envolvimento com algum tipo de vício, isso vai continuar comigo. Eu não venci essa dificuldade, sem julgar e condenar ninguém, porque todos nós trazemos dificuldades. Ninguém tem, né, a autoridade de atirar a primeira pedra ou julgar alguém. A gente aprende isso, né? Na lei, está no exemplo de Jesus. Então sempre, né, compreendendo o outro, não fazendo o que o outro quer, refletindo e verificando o que é melhor para o outro e para mim também, em primeiro lugar, né? Para que eu não possa me comprometer com a lei, achando que eu estou fazendo o melhor e eu estou, às vezes, contribuindo para uma complicação maior diante daquele irmão, minha e dele também. E esses, né, irmãos, né, envolvidos ainda com desenvolvimento ainda não do bem, mas do mal, eles procuram, né, os organismos do mundo, não só as pessoas, né, individualidade. Porque se a gente for, né, pensar e raciocinar, diante de uma multidão, eu tenho uma capacidade, se eu tenho um domínio de uma multidão, eu tenho uma capacidade de um desenvolvimento maior, né, de um trabalho, seja para o bem, seja para o mal. Né? Como a gente sabe que tem um exército de espíritos superiores, né, conosco, nos impulsionando, nos favorecendo, nos incentivando a vencer, existe também ainda os irmãos envolvidos com o mal, né, com a inferioridade, que não querem essa felicidade, construção individual de cada um de nós. Ainda estão envolvidos com essas questões inferiores. Então eles buscam, né, esses organismos para poder ter uma abrangência maior, atingir uma coletividade maior. Se eu tenho um domínio maior sobre uma coletividade, eu tenho mais instrumentos de divulgação e propagação, tanto do bem quanto do mal. Então a coletividade é maior. Eles atacam esses, né? Eles influenciam esses organismos. E que organismos seriam esses? Emmanuel traz para a gente, né? Para que a gente possa estar atento e ver, né, o que temos com Cristo, onde eu estou, que trabalho eu realizo, o que eu construo diante daquela organização ou daquele trabalho onde eu estiver. Qual é o meu pensamento? Eu estou contribuindo, eu estou com Cristo ou eu estou contra Cristo? Aí ele traz os exemplos para a gente, né? Na política, não julgamos, não condenamos, porque muitos de nós de lá viemos, né, na proposta contrária ainda, e ainda vivenciamos e praticamos o contrário à lei ainda. Então, é no alerta, na observação e no conhecimento para que possamos fazer diferente e fazer o que é certo. Na edificação da política erguida para manter os princípios da ordem divina, esse é o objetivo. Surgem sob os nomes de discórdia e tirania. A gente vê isso acontecer, né? Leis que favorecem determinados núcleos, né, em contrariedade com a coletividade, prejudicando. Mas aqueles irmãos ainda estão nesse envolvimento, pensando só em si, né, egoístas, só no favorecimento próprio, não se preocupam, né, ainda não se alertaram para o compromisso maior da coletividade. Né? Como é grave você, gestor, né, quem seja gestor de uma coletividade, infringir a lei
e prejudicar a coletividade. Você vai ter que responder por isso. Você tem uma responsabilidade enorme. E se você foi dado essa oportunidade, você tem condições de fazer o que é certo. Mas muitas vezes nos perdemos, né, pela nossa pensar só em nós, no egoísmo, na vaidade do poder e da posição. Achamos melhores que os outros, né? Então a gente se perde nessa situação. Fala para a gente também, né, no comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo. É o dia a dia, né, no lidar com as pessoas, né, nas transações, né, nós que trabalhamos, sermos honestos o mais que pudermos. Não pensar em prejudicar, não pensar em se dar bem em cima do outro, porque o mundo é daqueles que se dê bem, né, dos inteligentes, daqueles que são espertos. Esperto na vivência material, no olhar material. Essa esperteza vai se transformar numa complicação muito grande diante da lei. E eu vou ter que reparar isso. Por isso voltamos na condição, né, mais difícil nas questões materiais. Mas a gente verifica, irmãos nossos, né, às vezes na mendicância, não é que há uma injustiça. Talvez aquele irmão teve tudo para poder ajudar e favorecer e a crescer e utilizou da maneira contrária, né, todo o recurso que foi lhe dado e permitido utilizar em benefício dos outros também. Então a gente volta numa situação pior. Não há uma injustiça na lei divina. E aquele irmão está passando por isso porque é uma necessidade dele para que possa aprender e crescer. E fala também, né, nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal. Esse é o fim maior, esse é o objetivo e a finalidade. Mas que acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. A gente vê muito, né, religiões e ciências, cientistas se perderem nessa questão do orgulho. Eu sei tudo, né, eu sou conhecedor da verdade, eu sou o cara, não aceito a opinião, né, de ninguém, contrariedades, porque eu estudei para isso. Com certeza, né, é mérito estudar e conhecer. Mas o que fizeste daquilo que foi dado como oportunidade? Vai ser perguntado a cada um de nós. Eu sou doutor, eu sou juiz. Muito importante, importantíssimo, mérito do esforço próprio, mas o que isso se reverteu em benefício à coletividade, ao seu irmão? Você usou dessa profissão e dessa oportunidade só para atender suas necessidades, seus interesses pessoais, e ainda prejudicou a coletividade? É uma responsabilidade muito grande, a gente tem que estar atento a isso. As coisas não estão soltas e livres aí. A espiritualidade está olhando, está observando tudo. E as oportunidades são dadas, não são nossas. Eu não sou, eu estou. Eu estou doutor hoje, a mérito do meu esforço, da minha capacidade de desenvolver. Mas que eu faça um bom uso de tudo, né, de todas as oportunidades, de toda a posição que eu ocupo. Que eu não fique, né, só nos meus interesses pessoais, na atender as minhas necessidades. Que eu vejo ele como meu irmão, na proposta, de oferecer o melhor. Emmanuel fala que os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais a obsessão de espíritos perversos. É aquele ditado, né? A união faz a força. Então, se a união faz a força, eu vou atacar onde tem uma união maior, tem um grupo maior. Se aquele grupo é contrário, né, aos meus interesses, eu tenho que desorganizar aquilo ali para que eu possa ainda estar, né, recebendo e conquistando os interesses que eu tenho. Então esses perversos, eles buscam esses grupamentos, né, que atingem a coletividade maior. Mas isso não é justificativa para que eu me omita da minha parte. Porque o grupo é formado por individualidades. Eu tenho que fazer a minha parte. Não é justificativa. Ah, não, é o grupo. E você? O que você faz? Ah, não, é o grupo. Não, e você? O que você tem contribuído para esse bem maior? O que você tem feito às oportunidades que te apresento? Você faz a sua parte? Ou você se omite e justifica no grupo que não faz?
Porque vai ser cobrado a cada um, não vai ser o grupo, é cada um, é individual. O que fez? O que realizou? O que construiu de tudo que foi ofertado e das oportunidades que foram lhe dadas? E principalmente, né, a gente verifica que essas instituições, esses grupamentos voltados, né, para a divulgação, implantação, propagação do Evangelho de Jesus, né, que resulta na formação de homens de bem, esses são atacados demais, porque são contrários ao interesse dos perversos. Não temos a ideia, né, de quanto uma casa como essa aqui, ela é a todo instante atacada, né, e na tentativa de minar, né, esse trabalho do bem. Só que o bem sempre vence, o bem sempre é maior, porque é Jesus. Jesus sempre está acima de tudo. Quando é sincero, verdadeiro, está superior a tudo, porque traz o sentimento, aquele sentimento, aquela autoridade que a gente verificou ali, só de falar, você tem essa autoridade. Não é vaidade, é uma conquista natural. Então, como tem uma proposta sincera, o ataque vai persistir, porque está contrário aos interesses ainda dos perversos. Mas a divulgação do bem e do Evangelho vai se propagar, vai vencer e vai continuar. E isso acontece dentro da própria casa, ele alerta para a gente. E o que temos com Cristo? O que eu tenho feito dentro da casa, dentro da instituição, dentro do agrupamento? Que tipo de pensamento que eu gerencio? É para contribuir para o bem ou ainda envolvido ainda com as pequenas coisas, né? Com os melindres, com as coisas sem necessidade, que não vão levar a nada, né? Com comentário alheio. Então a gente tem que estar olhando para a gente, do que a gente tem feito. Nós estamos aqui hoje, certamente com grande alegria, com grande felicidade. O espírito está radiante, feliz, né? A gente sente isso no coração. Então essa é a proposta da casa, dessa instituição. Fazer com que a gente, né, desenvolva isso na gente e leve isso aonde a gente for. Na proposta sincera, na alegria e na felicidade interior. Porque é essa que sustenta e que a gente vai levar com a gente. E esse homem de bem está no Evangelho, no capítulo 17, no item 3, que traz lá as características desse homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser olhar, vai lá ver. Essa formação, é isso que nós buscamos aqui na casa, né? Com esse sentido da espiritualidade maior, né? Sincero de coração, para que a gente possa ser um homem de bem de verdade no nosso dia a dia, não só aqui dentro, mas lá fora principalmente, na divulgação e na propagação do Evangelho, que esse é o objetivo nosso. E ele continua, o tempo está quase, mano. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, trazendo a luz da fraternidade, do amor, da concórdia, da humildade e da paz, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Porque isso, né, acontece muito. De cara acontece no nosso lar. Porque quando a gente começa a assumir uma proposta diferente, a gente enfrenta resistência dentro do nosso próprio lar nosso, né? Não que justifique, porque o problema está com a gente, o problema é nosso, eu sou complicado, porque a partir do momento que eu me determino e assumo essa proposta, ninguém mais vai me impedir de avançar e crescer espiritualmente, porque muitas vezes eu ainda estou frágil, não estou determinado a assumir essa proposta sincera, de poder sentir a verdadeira felicidade e fazer o bem, né, na sua plenitude. Então, dentro do lar, eu ainda tenho meus irmãos, meus familiares que vão ser contrários a isso ainda, porque ainda não sentem, não despertaram, né? Não tem ainda esse olhar para esse lado, né, da felicidade verdadeira, compreendendo, né, reconhecendo a condição de cada um. Mas se eu já despertei para isso, o que me impede de avançar e crescer e desenvolver isso dentro do meu lar? A minha vontade apenas, basta o querer. Eu tenho que me determinar. Se eu sei que é bom para mim, eu tenho essa certeza, vai ser bom para o meu lar, vai ser bom para todos que estão ao meu redor.
Porque eu vou ser, né, na minha limitação, um homem de bem. Eu, né, vou me esforçar a fazer o bem. E isso cria energias positivas, salutares, né? É o gerenciador de energia. Se eu sou um polo negativo dentro do meu lar, o meu lar vai estar gerenciando energias negativas. Agora, se eu, né, estou na proposta sincera do Evangelho, da vivência, eu vou estar, né, em condições de desenvolver as energias salutares, equilibradas, né, que possa amenizar mais o ambiente no meu lar, que possa trazer mais desenvolvimento do sentimento, da compreensão. Tem que ter alguém dentro do lar com essa proposta, para que ela possa ter uma harmonia maior. E é isso que eu quero, isso é que é feliz dentro do nosso lar. E, né, vemos em nossa família essa questão. E também, né, Emmanuel, no capítulo 102 do próprio livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma verdade para a gente. Porque a gente, né, sempre tem uma justificativa para não querer mudar, não querer seguir Jesus. A gente sempre traz uma justificativa para poder, né, ver se dá certo. Mas a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que não é, né, verdade. Que a gente tem todas as condições de seguir Jesus e se esforçar para isso. Não, nem essa aqui. Essa não está lá, está aqui. Emmanuel fala para a gente que o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Porque o mundo ainda é materialista, ainda é de paixões, de vícios, né? Ainda traz isso muito forte nesse mundo de provas e expiações. E a gente ainda está muito apegado a essas questões, né? Essa questão material, essa questão das paixões, né? Sabendo também que as paixões, ela é equilibrada e controlada. Existe para o bem. Nós que às vezes nos perdemos porque não temos o controle, porque aprendemos que é como se fosse um cavalo adestrado. Um cavalo que não é adestrado, ele faz coisas que não são favoráveis a gente. Mas a partir do momento que ele tem um direcionamento e o adestramento, né, ele faz coisas, produz coisas boas, coisas, né, que traz benefícios para a gente. E assim são as paixões também. Né? Gente que não sabe controlar, se perde na situação. Há um desequilíbrio em relação a isso. Então esse mundo é a justificativa. Quantos de nós houve, né? Porque a partir do momento que a gente começa a querer mudar, né, seguir Jesus, a gente vai de encontro ao mundo. Isso é uma realidade. Mas a gente é observado e é cobrado em relação a isso. Que a gente possa ter compreensão e entendimento em relação a essa situação. Jesus enfrentou barreiras enormes, mas nunca deixou de ser Jesus e exemplificar o amor maior. Foi atacado, ridicularizado, foi crucificado, né? Chegou ao extremo. Por nós mesmos. Quantos de nós estavam lá apedrejando e batendo palmo para que Jesus fosse crucificado? E hoje, no seu amor maior, na oportunidade do entendimento e esclarecimento de fazer diferente. Fazer o bem na sua plenitude, né? Com esse objetivo, com essa vontade, para que a gente possa sentir o bem. Eu não vou sentir se eu não fizer. É uma realidade. Eu não vou sentir se eu não experimentar. Como que eu vou sentir se eu não tenho essa proposta comigo? Então fica algo assim que eu fico só pensando como é. Eu quero sentir essa felicidade que Jesus sentia. Faça o bem, desenvolva o sentimento. Se esforce para isso, que você vai sentir isso no seu coração. E ele encerra, mas antes, quando a gente fala do mundo, né? Preocupamos-nos demasiadamente com a nossa situação financeira, com os bens materiais, com a posição social e nos esquecemos do mais importante, cuidar do nosso espírito. Ele é que prossegue. É Ele que é o gerenciador da nossa felicidade. Não são as coisas materiais, não é a nossa posição social, né? Não é o quanto temos de bens materiais. Quando que a gente vai acordar para o sentido real dessas palavras? De nos preocuparmos em desenvolver um sentimento e sermos espíritos imortais na sua plenitude, na prática do bem, de querer o bem ao próximo, de vencer a nós mesmos, porque o obstáculo maior somos nós, não é ninguém, somos nós. É verificar isso e entender, mas combater a si mesmo. Eu preciso me vencer, eu sou orgulhoso,
eu sou ciumento, eu sou avarento, eu sou, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar. Depende de mim. Eu vou ficar nesse esforço maior. Vou cair e vou levantar. Vou cair e vou levantar. Até a hora que eu vou estar de pé e seguir em frente. Não posso desistir. Porque senão eu não vou chegar no objetivo maior da reencarnação, que é o progresso, que é a elevação do espírito. Eu não vou atingir esse objetivo que eu vim para isso. Eu preciso estar atento a isso. Eu tenho responsabilidades em relação às coisas materiais, sim, muitas, e são nos ofertadas para o benefício nosso e dos outros. Mas que não seja o principal em minha vida. Que eu pare de reclamar, às vezes, das condições contrárias e verifique o que está me apontando, o que está trazendo de aprendizado. Está fazendo refletir sobre o quê? Por que eu passo por isso agora? E ele encerra. Já encerrou, encerra aqui. Fala assim: essa resistência é sutil, podendo ocorrer nos círculos espíritas, cabendo a todos nós o imenso cuidado de observar quem nos domina. Se é o amor misericordioso do Cristo, ou se ainda são as forças do passado delituoso que teimam em aprisionar nossos pés no solo da terra. Então ele alerta a gente para o amor. Falou em Jesus, é amor. A gente sente isso. Jesus é amor sublime. Então ele sempre nos convida ao amor, ao sentimento maior. E o que está nos dominando? O que temos para com Cristo? O amor? E isso, quando eu estava estudando, aí eu me lembrei, né? A gente estuda na casa, aí a gente vai, aí vem aquelas, né, tá? Aí eu me lembrei que Chico, uma vez, né, foi convidado lá para se apresentar no município, esqueci o nome da cidade lá. Aí, naquela humildade, naquela mansietude dele, né, salão repleto, Haroldo Dutra que fala isso, lotado, todo mundo esperando pela fala de Chico, aquela coisa. Aí ele olhou para todo mundo, assim, aquele salão, e falou: estou muito feliz hoje. Verifico que todos nós estamos com muita saudade de Jesus. E é o que temos. Temos saudade de Jesus. É isso que temos. Por isso que estamos aqui, né, nesse envolvimento, nessa reflexão, para que possamos desenvolver esse amor de Jesus. E para que, principalmente, possamos sentir esse amor de Jesus. Que assim seja.